Vamos falar um pouquinho da máquina? Tá aí a CreateBot F430 e aí aqui a gente vai mostrar para vocês, ó, dentro da máquina a gente tem aberturas, essas aberturas hexagonais que nessa chapa, que na verdade é um recuo das baias de filamento. Então as baias de filamento você acessa elas por trás da máquina, mas elas ficam dentro do ambiente, né? Então todo o ar que circula dentro do ambiente de construção é o mesmo ar que vai circular também nas baias de filamento. Se você está usando, por exemplo, a câmara aquecida, que é o caso dessa máquina, você vai se aproveitar desse ar aquecido para então secar os filamentos que estão na baia interna ali, tá ok? Então só para chamar a atenção. E aí o que acontece? Quando você estiver imprimindo, você vai imprimir uma peça aí com 24 horas, 48 horas de impressão, deu 15, 20 horas, eu acho até que já é bastante tempo, deu 12 horas, você já pode começar a se preocupar com a umidade. Se você tiver uma máquina em que preserva o seu filamento num ambiente controlado em termos de umidade, durante a impressão você ganha tempo, né? E aí essa umidade, você não vai absorver a umidade muito rápido e vai conseguir terminar a sua impressão com alegria, sem ter metade da peça esquisita e a outra metade boa. Tá? Outra coisa importante que a CreateBot atende, e é importante que as máquinas atendam, a única, em termos de hardware, uma limitação que existe para o nylon com fibra de carbono, eu estou mostrando para vocês aí os tubos de PTFE que conduzem o filamento lá da baia, onde o carretel está, até a cabeça, né? Então, se você olhar as curvas, elas têm que ser grandes e amplas o suficiente, porque como lembra que eu quebrei o filamento na mão ali no videozinho mostrando para vocês, se você tiver alguma curva muito fechada para o filamento fazer nesses tubos de PTFE, ou se em algum momento no deslocamento da máquina tiver alguma curva muito fechada, você certamente vai quebrar seu filamento, né? E aí você vai ter uma triste surpresa se você deixou sua máquina rodando de madrugada e não tem como acompanhá-la. Você vai descobrir que a máquina continuou funcionando, mas sem material, porque o filamento quebrou dentro do tubo, tá? Então isso é um fator aí importante que a gente coloca para todo mundo quando está usando esse material. Os conjuntos de aquecimento ou bicos quentes, né? Aqui a gente tem dois exemplares, o de baixa temperatura e o de alta temperatura da CreateBot, né? Como a gente vai imprimir a poliamida com carbono, a gente tem os dois materiais aqui, cada um com a sua característica, né? O suporte solúvel é um material de baixa temperatura, e a poliamida com carbono, que já trabalha acima dos seus 260 graus, não quer dizer que ela não trabalhe numa cabeça de baixa temperatura, mas tem alguns riscos, a gente vai falar sobre eles. Mas ele, a partir de 260 graus, você já utiliza o de alta temperatura, né? 270, 280, 300, alta temperatura. Então, a gente mostra aqui os dois conjuntos e qual é a diferença básica deles? Tem uma pecinha metálica que conduz o filamento até o bico quente, que é aqui embaixo, né? Deixa eu chegar aqui e mostrar para vocês. O bico, né? O bico, ele fica acoplado aqui, né? Então esse tubo ele é fixado nesse corpo, né? Esse tubo, e esse tubo tem diferença no baixa temperatura e no alta temperatura. Então vamos lá, as diferenças são: no baixa temperatura, muitas máquinas hoje têm diferentes soluções para isso, tá, gente? Mas ainda na CreateBot, a solução adotada é baixa temperatura leva um tubo de PTFE, que é um material polimérico, por dentro desse tubo de aço, né?
Isso isola termicamente o filamento que está passando aqui. Isso é o baixa temperatura. Por que isso aqui eu não posso usar na alta temperatura? Porque o tubo de PTFE ele derrete se eu usar temperaturas mais altas. E no alta temperatura, primeiro, a gente usa aqui um bloco numa liga de condutividade térmica maior do que alumínio, para que a temperatura seja mais homogênea na área de fusão, onde o material plástico é fundido. E a gente não usa aqui dentro o PTFE, é pura e simplesmente contato direto com o metal. Aqui, se não me engano, aço inox. Poderia ser titânio também, tá? Então essa é a diferença. Importante é sempre lembrar que tem o bico adequado para trabalhar com os materiais. E no caso da fibra com carbono, o conjunto de aquecimento tem que ser um conjunto para alta temperatura. Peraí, pessoal. Para a gente não esquecer, mais gente pode adquirir esse conhecimento. Então, por favor, se você gostou do vídeo, dá um like para nós aí, se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho, tá bom? Obrigado!